A Sophie vai fazer a leitura da palavra de Deus que eu vou pregar hoje, a parte dessa leitura. E eu queria que vocês ficassem em pé e acompanhassem essa leitura, não por ela, mas em reverência à palavra de Deus. E ela fez de um jeito que eu acho que ela era capaz de dizer decorado, mas vamos deixar ela ler. Jó, capítulo 1. Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem vindo?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali." Aí o Senhor disse: "Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado." Satanás respondeu: "Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pode assentar-se, irmãos. Essa é a Bíblia dela que ela lê. E ela usou a sua própria Bíblia para isso. E eu louvo a Deus. E ela lê muito, mas eu queria dizer o seguinte a vocês. Agora descem os adolescentes e as crianças. É um espaço que eu gostaria de ver para todos, jovens, adolescentes. Aprendendo ao Senhor, crescendo no Senhor. E expressando o amor e a graça de Deus nas suas vidas. Amém? Um dia foi você assim, e eu espero que cada um de nós possamos, e que essa igreja seja a igreja da oportunidade, essa é a ideia, que essa seja a igreja da oportunidade, e que todos possam expressar o seu amor a Deus. Continuando na leitura que ela fez, o certo seria, eu espero que você conheça todo o livro, né? Vou pedir que você leia depois. Mas deixe eu dizer, depois disso, e essa leitura que ela fez tem uma sucessão de acontecimentos. E pelo menos 4 coisas que acontecem com ele, que resumem o que acontece com ele. São calamidades que ele passa, uma sequência de calamidades. Imagina você numa situação assim. Sabeus, que é um povo, atacam e roubam os bois, os jumentos e matam todos os servos. Fogo do céu, e é chamado de provavelmente um raio fulminante, consome todas as ovelhas e os servos também. Depois caldeus, um outro povo, eles invadem, eles roubam os camelos e eles matam mais servos ainda. E o mais difícil e o mais forte de todos é que um forte vento derruba a casa onde os seus filhos estavam reunidos, porque eles festejavam constantemente. Cada filho fazia um dia de festa e convidava as irmãs, 7 homens, 3 mulheres, todos morreram nesse evento, nesse mesmo dia. E o que é duro aqui é que Jó vai recebendo notícia após notícia, sem dar tempo de processar a dor, porque termina um, nesses 4 eventos aqui que resumem, termina um, chega o outro, mais o outro, mais o outro. Qual é a reação de Jó? Jó, ele rasga suas vestes, ele raspa a cabeça, e ele cai em terra, de joelhos. E aí, o que é que ele vai fazer? O que está dizendo aqui que o capítulo termina afirmando que Jó não pecou e nem atribuiu culpa a Deus. Ele adorou a Deus no meio dessa situação. Então esse sermão, quando tudo parece escuro, é o coração em busca de respostas, que é o que nós vamos ver aqui.
A dor, ela vem sem aviso para você e para mim. E o silêncio de Deus, eu acho que essa é a questão séria aqui, né? O silêncio de Deus pode causar tantas coisas, porque dá a sensação de abandono. Mas quando você e eu vamos olhar para a história de Jó, a gente vai ver o seguinte, que Jó mostra que mesmo quando não há explicação para essas situações, há uma revelação de Deus, porque você vai lá no final do texto, desse capítulo, ou melhor, desse livro, no final do livro, há uma explicação, e Deus dizendo, e Deus restaurando tudo. E a gente vai caminhar sobre 3 verdades que eu quero que você preste atenção comigo, que é, Deus vê o silêncio que te confunde. Veja que a gente não tem tratado coisas assim. Deus fica em silêncio. Por que Deus fica em silêncio? Deus me abandonou? Deus não se importa comigo? O que Ele está fazendo? Porque ouve outros. Deus ouve o clamor que te consome. Você tem uma angústia na alma. Para quem eu falo? Se eu falar, o que as pessoas vão pensar disso? Lembra? E Deus cura as palavras que ferem. É outra coisa séria para a gente ver aqui. Então vamos ver o primeiro. Eu quero que você fale comigo. Vamos falar juntos? Deus vê o silêncio que te confunde. Silêncio confunde, né? Eu vejo até algumas pessoas que fazem isso no casamento. Jogo do silêncio e deixa o outro totalmente perdido. E agora? Sabe que está bravo, silêncio para mostrar que está bravo. E talvez a gente empreste isso para Deus. E a gente não sabe o que está acontecendo com a outra pessoa que agora está fazendo o jogo do silêncio. E parece que é isso. Então, esse silêncio é um momento de desorientação que Jó vai viver. E diante de todas essas coisas, que confusão é essa? Olha a perca, olha tudo que ele perdeu, tudo que ele passa, inclusive a saúde ele perde, relacionamentos ele perde, ele é abandonado. Então, e é interessante que depois de tudo isso acontecer, ele tem uma dor que não vem da culpa, ele tem uma outra dor. E essa dor vem do quê? Espera lá, além do silêncio tem uma ausência de explicação. É o silêncio, eu sei, está tudo parado, mas eu não consigo entender isso que está acontecendo. Não só pelo silêncio, espera lá, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. O que é que houve? E a sua história começa dizendo que ele era um homem íntegro, correto, que ele temia Deus, ele se mantinha afastado do mal. Você vai ver que ele não sabe disso, mas a própria Bíblia está dizendo em Jó, ele está dizendo, Deus está dizendo que ele é um homem assim, que ele é íntegro. Então, pera lá, o que está acontecendo? Eu fiz tudo certo, porque essas coisas estão me acontecendo, o silêncio, e eu não tenho explicação. E a prova de como ele era um homem tão sério e temente a Deus é que após cada festa que os seus filhos faziam, como nós vimos aqui, ele chamava esses filhos para purificar esses filhos, e diz lá assim, que era prática habitual de ele levantar pela manhã, de oferecer sacrifício, e a sua preocupação era, quem sabe eles tenham pecado e amaldiçoado a Deus nos seus corações. E se eles tiverem feito isso, então está aqui o sacrifício. Filhos, vamos fazer isso cada vez. Então o problema do silêncio de Deus para Jó não era apenas a falta de resposta. A sua angústia não era só essa, a ausência de sentido. Não tem sentido isso para mim. Então Jó clama. O que ele faz? Ele clama, ele busca, ele questiona. Ele não encontra lógica nesse sofrimento, ele continua assim. Mas ele pergunta em 13:24, diz assim, leia comigo. Vamos juntos? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Você já se viu assim diante de Deus? Essa sensação? E olha o próximo. Ó Deus, vamos lá. Eu clamo, pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. São momentos que a gente faz tudo certo. E essa é a oração dele. Mas não tem lógica, eu não consigo entender, não tem sentido isso para mim. E isso vai ser normal na vida de um cristão, eu espero que você entenda. Por isso que Jó está aqui, por isso está escrito isto. A gente não consegue perceber Deus. O silêncio dele pode parecer que te abandonou, mas o que é importante é que você vai ver até o final do livro, que é esse processo do silêncio de Deus. E tudo isso que acontece é parte da revelação. É parte desse processo de revelação. Ele quer ensinar você, quer me ensinar, quer mostrar coisas muito maiores, mais profundas, que a gente de outra forma não poderia experimentar. O próprio Jesus, que é o Filho de Deus, que ele passa por isso, porque ele esvaziou de tudo,
A Bíblia está dizendo que ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. E vai um recado para a gente, irmãos. Sim, nós vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a ajuda de Deus, mas a vida não será redondinha para a gente, porque ela já não será para ninguém. A diferença é que nós teremos Jesus Cristo conosco, a sua presença com a gente todos os dias, e sempre com um objetivo profundo, maravilhoso, porque ele tem um compromisso, ele diz assim, de transformar em bênção todas as coisas que acontecem conosco. É o que a gente vê na vida de Jó. A gente que está olhando de fora, quando você lê todo o livro, eu consigo entender a história. Então quem está de fora, até quando eu digo, olha, é fácil para eu te aconselhar, eu estou fora do seu problema, não estou tão envolvido emocionalmente, então eu posso falar para você. Mas imagina quando você está inserido. Então nós sabemos, quais coisas nós sabemos? Nós sabemos que Deus tinha um conhecimento da integridade de Jó. Jó não sabe disso, mas Deus tem conhecimento da integridade, porque ele diz isso. Nós sabemos também que isso foi uma armação de Satanás, porque eu li, você leu, eu vi depois. A armação, ele está dizendo assim, Jó está servindo você porque você encheu ele de presentes. Tira essas coisas dele. Você vai ver que ele está te servindo, mas é falso esse servir. Amar você desse jeito é fácil. Então tira, ele não sabe dessa trama. Jó não está consciente que é Satanás quem armou exatamente qual foi a armação. Faça isso para ver se ele não te abandona, se ele não vai blasfemar contra você. Nós sabemos também que Deus planejava fazer algo tão especial na vida dele, tão grandioso, que só aconteceria. Essa revelação profunda que a gente vê depois no capítulo, ele diz assim, eu te conhecia de uma forma totalmente, era tão restrita, tão pequena, eu já achei que era demais. Depois diz, mas hoje eu te conheço de uma forma inexplicável. Ele tinha uma visão clara de quem era Deus. Mas ele não tinha esse conhecimento lá, até lá. E ele teve que viver passo a passo, que é o que acontece com a gente. Até Jesus voltar, nós estamos aqui sendo preparados, treinados. É parte de um laboratório dele para a minha vida, para a sua vida. Ele dá coisas aqui como temos aprendido, e ele permite coisas aqui, tudo para ver como a gente vai agir e reagir diante disso, para a gente ter exatamente aquilo que ele tem reservado lá nos céus. Mas esses momentos, muitos momentos da vida, serão momentos de confusão que você e eu vamos ter que viver. Então a minha questão para você é o seguinte, se você está vivendo um tempo de silêncio na sua vida, queria dizer para você, não desista olhando para a vida de Jó. Deus está presente mesmo quando ele não fala, amém, irmãos? Você não ouve, você acha que ele não está, mas ele está. E a verdadeira fé aqui não é depender de respostas. Eu sei que a maioria de nós quer resposta. Senhor, por quê, Senhor? Que isso? Depende do que você passar, você vai fazer muito essa pergunta. Eu sei que tem gente que diz para você, não pergunte por quê, pergunte para quê. Irmão, Jesus te entende. Jesus te entende. É isso que a gente está pregando aqui. Pergunte tantos porquês você precisar. Parece que nós vivemos assim, não, é sempre para quê? Não, eu não entendi nada, estou confuso, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque é isso, está tudo certo, eu entendo que te servia assim, e agora de repente tudo caiu, desabou. Verdadeira fé, ela não está atrás de respostas imediatas, mas ela precisa aprender a ser, você e eu precisamos aprender e deixar que Deus desenvolva em nós essa confiança, ela é contínua, eu vou crescendo, eu vou passando por mais isso e mais aquilo, vou ficando mais resistente, independente das respostas, mas eu sei que há um Deus que está presente comigo. Eu digo, a alegria não está hoje de manhã, mas Jesus está, amém? Eu não vejo Deus, eu não percebo Deus, mas Ele é real, eu sei, Ele prometeu que estaria. Então, Jó não foi ignorado, preste atenção nisso, ele foi observado. Você está achando que está sendo ignorado e Deus está observando você. Os olhos de Deus estão continuamente sobre nós, amém? Não passa nada, gente. Não é assim que a gente está fazendo com os nossos filhos hoje? Se a gente sair com os nossos netos, é assim. Se a Mari, todos os filhos, só vou falar dela. Se a Mari for sair, falar, fica com a Sofia e o Andy agora, é com você. É o Micael que vai sair, ele está cuidando agora, fica com você, pai. Sempre a gente está passando para mais alguém para ter certeza que nós estamos de olho nos nossos filhos. São os dias. Diferente, eu podia brincar na rua e voltar. Um dia depois ninguém estava com medo. Hoje, 5 minutos, você está apavorado. É a vida. Mas Deus está dizendo assim, meus olhos estão continuamente sobre vocês. Não precisa temer. Pode confiar. Pode confiar. Ele vê. Vamos pensar um pouco sobre isso. Ele vê o que você não percebe.
Ele sabe o que você não entende. Ele te ouve mesmo quando tudo para você seja apenas silêncio. Você não tem resposta de nada. Ele diz, eu te ouço. Eu ouço você. Ele está presente quando parece que você está só. Ele está agindo mesmo quando parece que você... quando não está acontecendo nada, você não vê nada acontecer. Ele diz, estou presente. E Ele está no controle. Mesmo que você veja apenas confusão naquele momento que você está. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Não diga assim, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. Amém? Nada passa. Então aprenda isso. O silêncio não é abandono. É um espaço de Deus para você amadurecer. Tá bem? Vale isso? Espaço para eu amadurecer. O silêncio de Deus é um espaço para eu amadurecer. Fala de novo. O silêncio de Deus é um espaço para eu amadurecer. Aleluia, que bom saber. Talvez o que mais nos confunda não seja apenas o que nós perdemos. É o silêncio que se segue, que a gente está dizendo que é mais complicado. Mas quando tudo parece escuro, nós esperamos que Deus fale. E quando Ele não fala, estou sozinho. Mas já mostra que mesmo no silêncio, há espaço para a gente fazer uma coisa. O que a gente faz no silêncio? A gente clama. Nós vamos ver um texto que eu vou citar daqui a pouco ainda, de Filipenses, que está falando que na nossa oração esse é um espaço que a gente precisa, há um espaço no sofrimento, na ansiedade, para a gente clamar. E talvez é uma das coisas que nós estamos deixando de orar, e muito menos clamar. Mas eu estou dizendo que a gente faz, e Jó está ensinando que a gente faz, quando há um silêncio, e eu não vejo mais nada, o que eu faço? Fale comigo. Deus, vamos lá no próximo, pode pôr? Deus ouve o clamor que te consome. Aqui está falando da emoção, a emoção envolvida aqui é angústia e sede por conexão. Por isso que eu disse, me atrai para ti, Senhor Jesus, eu quero sua presença. É uma sede, é uma angústia que leva você e eu a queremos a presença de Deus. Então, diante da angústia e da ausência de respostas, é isso que ele faz, ele clama por Deus. E nesse clamor ele diz assim, eu quero ter uma audiência com Deus. Eu queria me apresentar, eu queria estar lá. Olha o versículo, leia comigo, diz assim, vamos lá. Vamos, põe para mim, vamos lá? Se eu soubesse onde encontrá-lo. Eu espero, querido, que você esteja entrando mesmo nessa mensagem. E você se coloque no lugar. A dor está demais, está grande. Você não sabe o que fazer. Eu sei que você não tem ouvido isso na igreja. O que você ouve é, agora que eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Agora que eu tenho Jesus, eu não tenho mais problemas. Agora que eu tenho Jesus, eu já não sou cauda mais. Agora eu sou cabeça. Agora que eu sou Jesus, eu tenho várias empresas. Eu era empregado e agora eu tenho tudo. Que mentira. Aqui está um homem rico que tinha tudo. E você vai ter um homem também que teve tudo. Salomão. Toda a sabedoria, todo o poder, tudo. E ele disse assim, quando ele afasta de Deus, a angústia toma conta do seu coração. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse tudo de Jesus para a gente aprender é uma graça que faz a gente enfrentar as coisas, não fugir das coisas. Ensina a gente a enfrentar as coisas mais complicadas da vida. Por isso Jó passa por isso essa história de Jó para mim e você. Jesus é bom, é maravilhoso, quer o melhor para a sua vida, protege você, está com você? Sim, está. Mas se é como um filho, se nós dermos tudo o que esses filhos querem, aí a nossa geração não será só Nutella, mas e qualquer coisinha que se derrete, né? Aí será pior do que é. Aí a gente tem ouvido de pessoas falando sobre raízes, aqueles que resistem mais. E Jesus quer isso, quer que você tenha uma vida resistente, forte nele, para a gente ser tudo o que ele deseja. E ser resistente, a gente não aprende pulando de pico em pico. A gente aprende enfrentando as dores como Jó. E ele está dizendo diante dessa situação, se eu soubesse onde está, eu queria te encontrar. E sabe, é duro isso, você está orando, você está clamando, Senhor Jesus, preciso da sua presença agora. Eu preciso da sua resposta agora. E a solidão, a dor, a angústia.
E você vê a trama aqui, é Satanás querendo jogá-lo contra Deus. Quem sabe, eu vou apertar. Deus só disse, não tira a vida dele. Mas ele aperta, e ele aperta, e ele aperta de um jeito, para que ele abandonasse. E o que nós vemos é que ele não se demoveu da sua fé, e nem da sua confiança, e nem do seu amor por Jesus. E o que esse livro, a sua história revela, é uma fé profunda em Deus, é isto. Fé que não busca explicações, ele queria, mas ele não ficou preso a isto, somente às explicações. Ele desejava encontro, por isso que eu estou falando, essa angústia deseja conexão, encontro, presença, relacionamento. Ah, se eu soubesse onde te encontrar, eu iria lá. Pode ver que o caminho que ele optou, mesmo diante da falta de resposta e do silêncio, foi correr para Deus através do clamor. Ele não blasfemou, ele clamou. Foi dito para ele, blasfema, entrega tudo, morre. O seu clamor, agora uma coisa o clamor não era perfeito, aí vem de novo. Pode ser que a nossa oração seja uma oração tão errada no que estamos fazendo. A gente está tão angustiado que não sabe expressar para Deus, está tudo confuso. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo que habita em nós, ele ora por nós, que não sabemos orar como convém. Então naquelas horas das nossas loucuras, das nossas confusões, que nós não sabemos o que fazer, o Espírito ora através de nós e por nós e fala ao Pai. Mas Deus entende quando você está clamando e clamando de maneira errada. Porque sabe o que ele vai olhar é o seu coração. Ele vai olhar para o seu coração e perceber que a sinceridade, que você falou de uma forma truncada, errada, mas que o seu coração é sincero e que você está na busca dele, está na busca da presença dele. Você não desistiu, clamar é isto. E a série Cultura Bíblica destaca, que são comentários de vários autores, sobre vários livros, destaca que o clamor de Jó é um movimento espiritual contra o conformismo religioso. E diz assim, Jó não aceita explicações rasas, ele questiona, ele contende, ele insiste. Então ele está revelando uma fé que não se contenta com aquele silêncio. Eu não vou ficar calado diante disto. Há um silêncio, eu vou atrás, por isso o clamor. Para mim, ao ver isto, eu descrevo da seguinte forma o clamor dele. Ele estava dizendo assim, há muito mais para a minha vida. Eu não quero entrar nesse poço de emoções aqui, e de frustração, e de desistência. Eu não entendo nada, eu não tenho resposta de nada, mas eu sei que há muito mais. Então eu vou continuar clamando. Eu não quero uma vida de explicações rasas, ele está dizendo. Eu quero explicações profundas. E você pode ver que todos aqueles conselheiros, eles dão explicações profundas, teoricamente e teologicamente. Se você ler, você vai ver que todos eles falaram muito bem de Deus e deram uma visão de Deus apaixonante se você olhar. O problema é para quem eles estão dizendo essa palavra. E essa para ele, para aquela situação que eles estavam vivendo, era superficial. Não atendia aquilo que realmente ele precisava. Outra coisa que eu vejo é que ele não aceita o silêncio. Ele fala assim, eu vou fazer barulho. Meu clamor vai ser isso, vai ser um barulho na presença de Deus, até eu encontrar sentido para essas coisas. E a gente sabe que no final Deus ouve, Deus responde, Deus restaura, e Deus se revela a ele no capítulo 42, 5, que você pode ver. Jó sabia que o seu único lugar seguro era correr para Deus. Por isso que ele diz assim, eu sei que o meu... Qual é a palavra dele? Eu sei que o meu... Eu sei que o meu Redentor vive. Para mim, o que é forte nisso, ele dizer que eu sei que o meu Redentor vive, é porque Deus disse a Satanás, você pode tirar tudo dele, tudo, pode tirar tudo. Só não mexa na vida dele, então você não pode matá-lo. Então, se você vê, ele tirou tudo. Jó não está sabendo disso, mas tirou tudo. Então, nesse sofrimento que ele tem, ele faz essa oração, ainda que me tire a única coisa que então me resta, sem saber. Porque ele falou, só me resta a vida, não tem mais o que tirar. Então Satanás está esperando, vai ser agora, vai ser agora. A oração dele é assim, ainda que tire a única coisa que me resta, que Deus disse que não era para tirar. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou vê-lo face a face. Amém? E ele vai me tirar disso aqui, a minha vida não termina assim. Então o clamor é esse grito, um grito que Deus ouve. Não passa despercebido no céu. A Bíblia diz que cada oração nossa
é um altar levantado diante de Deus. Então Deus ouve o clamor da sua alma. Deus não apenas escuta, Ele responde no tempo certo. Jó foi ouvido, você vai ouvir, vai ser ouvido. Deus vai ouvir o clamor da sua alma. Eu quero que você fale assim comigo: o clamor da minha alma é sagrado para Deus. Amém? E eu acho que, se você é como eu, algumas vezes eu fui para alguns salmos que eu pulei. Era muita reclamação. Meio deprimente. Eu já ouvi o Micael falar isso. Pai, isso aqui é deprimente, que é isso? Não é assim? Eu não tenho umas partes dos salmos que são assim. Deprimente demais. E se torna música. Mas sabe o que ele está dizendo? É exatamente isso. Que a vida da gente devia ser, não deprimente. Mas aquilo ali é nada mais do que uma alma que sofre, está doendo demais, que não vê resposta, não vê saída, e continua olhando para o seu Redentor que vive. E é para Ele. Está registrado lá para saber que você pode pegar as suas tristezas, suas angústias, seus medos, suas dores, suas decepções, seus dilemas, e correr para aquele que deixou de ser Deus, que veio aqui, assumiu a nossa humanidade, passou por tudo que passamos e diz que está à direita de Deus sempre para interceder, para ouvir a sua dor, a sua angústia, a sua decepção, a sua frustração, a sua confusão. Amém, irmãos? Amém? Olha que maravilhoso o que Ele está dizendo para você e para mim. Então, o clamor da sua alma é sagrado para Deus. A minha definição de clamor aqui, com base numa junção de várias definições, é a seguinte. Vamos ler juntos? Clamor é mais do que um simples pedido ou oração. O que é? É um grito da alma. É uma expressão intensa de dor, urgência, fé e dependência. É invocar a Deus com profundidade. O meu clamor é isso, é um grito da minha alma. Por isso que Paulo está dizendo em Filipenses 4, não vivam ansiosos por coisa alguma, por nada. Ele diz, mas tudo, cada coisa da sua vida, apresenta a Deus, ele diz, em oração, súplica e ações de graça. Primeiro você ora, você fala com Deus, e o silêncio continua, e parece que Deus não está, e a coisa não mudou, e você não entende, ele diz, você clama, você grita, no bom sentido, para Deus. É uma expressão intensa de dor. Sabe, eu penso que muitas orações não são respondidas. E muitas coisas não são mudadas para a vida das pessoas pelo seguinte, meu casamento está péssimo, e aí, e você vê a pessoa, eu orei, eu pedi que alguém ore por mim. Há possibilidade desse casamento mudar? Nenhuma. Eu não fiz nada, isso é uma oraçãozinha. Não é que é o problema a oração, é o jeito que fez. Ou o problema é financeiro. E olha, isso é grave, né? Então eu vou lá, não, eu quero mudar, eu quero uma vida diferente. Mas a vida diferente implica em coisas difíceis que nós vamos ter que fazer. E é isso que está falando da nossa fé, da nossa caminhada com Jesus. Que mudanças eu quero na minha vida espiritual. Agora, vir aqui na igreja, assistir o culto, ouvir uma mensagem, é uma bênção, irmãos. Mas sabe o que é mais bênção? O que você vai fazer, e continue fazendo isso. Com isso que você sai daqui, que Deus fala, qual é o clamor da sua alma com isso que você ouviu. Eu passei a semana inteira cantando, se a alegria do Senhor não vier pela manhã, eu sei, Jesus estará lá. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar. E a semana inteira, e eu escrevi para o pastor ontem, mandei para ele, falei, pastor, está aí, ó. Tem uma música dessa mensagem, e ela me curou, ela me abençoou, foi uma bênção para o meu coração. E eu estou dizendo para você, o que você faz? Clamor da alma é dizer assim, não, eu não me conformo com isso, com essa situação, eu não aceito isso, quero Deus, preciso de Deus, preciso da presença de Deus. Amém? Quero Deus, quero mais de Ti. Por isso atrai o meu coração, Senhor, atrai meu coração para Ti. Estou indo para o final, terceiro. Jó clamou com sinceridade, Jó buscou respostas, e ele desejou, como diz aqui, a audiência com Deus, e mesmo sem resposta imediata ele não desistiu. Mas às vezes o que mais nos fere
não é o silêncio de Deus, são as palavras de homens. Quem é que não passou por isso? Jó não somente sofreu as perdas da ausência divina, mas ele foi muito ferido com as pessoas que foram consoladas. E é sobre isso que eu queria falar com você. Fale comigo. Deus cura as palavras que te ferem. Você consegue lembrar de algumas pessoas que te feriram ao longo da sua vida? Mágoa, vulnerabilidade, a gente está vulnerável totalmente. A gente quer fugir, a gente não quer, mas nem tudo a gente consegue. Tem coisas que pegam a gente de um jeito que não tem saída. Então, isso aqui, esse ponto é para tratar dessas feridas que são causadas pelas circunstâncias, não pelas circunstâncias, perdão, mas pelas pessoas. Circunstâncias que tem pessoas envolvidas que nos machucam. Jó foi acusado injustamente por seus amigos, que tentaram explicar a sua dor com teologia rasa e um julgamento cruel. 19:2, não tem lá, diz assim: até quando me afligireis e me esmagareis com palavras? Ele disse para eles. Eu fui avaliar o seguinte no livro de Jó, são 42 capítulos, se não me engano. 12 capítulos foram dedicados a 3 ciclos de discursos que eu chamo de discursos de massacre pelos conselheiros de Jó. 12 capítulos dedicados ao massacre de 3 conselheiros que estiveram lá. Então deixa eu voltar um pouquinho, rapidamente para você. Qual era a tragédia na vida dele? O que consistia? Todos os bens, animais, servos roubados, 10 filhos que perde de uma vez, a sua esposa que surtou quando ela não conseguiu segurar aquela barra naquele momento com ele. Ela diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Os seus amigos que abandonaram, os seus parentes que afastaram, ele virou chacota na cidade, porque a visão era assim: Deus está punindo ele. E ele próprio foi para um lugar retirado, que diz que os amigos demoraram uns 3 dias para chegar, porque ele não tinha saúde, ele tinha úlceras, eu não sei se era o mau cheiro que era, e que ele usava pedaços de telha para algum consolo que ele tinha, era coçando com telha as suas feridas. E até os seus conselheiros, os sábios, né, os mais capazes, talvez os pastores da época, os líderes da época, os religiosos da época, sentam com ele. E nessas 3 grandes sessões que eu falo de tortura, 12 capítulos. Você está assim, e em suma, você está assim por sua culpa. Isso era a suma desses 3 conselheiros. Você perdeu seus filhos porque você pecou contra Deus. Você consegue entender isso? Você consegue ficar nesse lugar? Eu passei, não por coisas assim, mas de pessoas fazerem coisas com a gente. E eu passei no meu ministério por várias vezes. Pessoas que sentaram à minha mesa, que comeram comigo na minha casa, ou com a minha família. Mas no momento mais difícil, que mais precisei, eles revelaram uma crueldade que eu jamais imaginei que tivessem. Uma insensibilidade para a minha dor e o meu sofrimento. E eu imagino que você tem uma lista. Mas muitas vezes o que mais machuca, então, não é o que acontece com a gente. É o que falam da gente. O que as pessoas dizem, se para você é importante isso. Então, para mim, se você está numa situação assim, eu tenho uma boa notícia para você. Está magoado? Está ferido? Está doendo? Né? O que nós aprendemos com Jó é que Deus vê essas feridas. Ele viu cada uma delas. Ele viu cada coisa. Ele não ignora. Ele é justo. Ele restaura tudo que foi quebrado. Amém? Se você foi ferido por palavras, quem sabe você está preso a alguém. Até eu diria isso. Estava conversando com alguém. Quando a gente não perdoa, quando a gente não trata adequadamente, a gente se algema, nos algemamos a vida dessa pessoa, ou essa situação, e a gente passa a andar com essa pessoa por todos os lugares que a gente vai. Então, você não vê Jó fazendo isso, porque no final, você vai ver Deus dizendo assim: eu só vou perdoar vocês se Jó orar por vocês. Bom, eu queria matar ele se eu estivesse no lugar. Concorda comigo? Você entende o que é o perdão? Depois de tudo que passou, do massacre de 12 capítulos, de dizer tudo, você é culpado e Deus está certo, agora Jó tem que encontrar graça no seu coração para orar e abençoar aquelas pessoas. E é assim que a gente se liberta. Então, Deus transformou a minha dor, a minha solidão, o que eu passei em bênção,
Ele é fiel, eu sou prova disso. Quero contar um dia, pregar aqui para vocês, mostrar, falando sobre perdão, o que eu tive que aprender para perdoar. E maravilhoso saber que Deus não cura o corpo, que não era só esse o problema de Jó. Ele cura a alma ferida por palavras, porque ele faz, quando ele leva Jó a orar e só vai perdoá-lo, ele está exatamente isso, curando também o coração de Jó em relação às acusações que eles fizeram. Amém? Então a cura de Deus não é só física, ela é emocional, ela é relacional, ela é espiritual, e ela cura completamente a sua vida, o seu coração. Eu quero concluir assim, a jornada de Jó não foi sobre entender, foi sobre permanecer. Ele não entendeu, é no final que ele entende. Não deixa eu te dizer uma coisa, o que você passa não é sobre entender, é sobre aprender a ficar forte na presença de Deus e enfrentar as lutas da vida. Amém? Ninguém vai querer sentar com você e ouvir você se você é uma pessoa que não aprendeu com a vida e não venceu na vida, espiritualmente que eu estou dizendo, se você não é uma pessoa forte. A gente quer sentar com pessoas que sofreram, que venceram, por isso que Jesus é o médico ferido. Jesus é a pessoa que foi ferida e diz assim, por isso ele pode curar você e eu. Lê comigo esse versículo, juntos. Antes, vamos lá, põe lá para mim. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Ele falou assim, eu tinha uma visão, mesmo que ele não pecou contra Deus, mas a visão, essa era a diferença, Deus entendeu e aceitou ele ter uma visão distorcida dele. Mas Deus ele permite ele passar por tudo isso, depois ele diz, agora Senhor, agora eu te vejo, agora eu te experimentei. O Senhor, há uma intimidade que o Senhor me revelou que eu não tinha, jamais. Então se você está enfrentando o silêncio, clame. Se está sendo ferido por palavras, confie que Deus veio e cura. Amém? Se tudo parece escuro, lembre, o amanhecer virá.